Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Calculando com o Tom. Esse é o nosso primeiro vídeo de resolução dos testes de verificação do livro de cálculo do Stewart, oitava edição. Trago para vocês hoje os exercícios 1 e 2 do bloco A, Álgebra. Vamos começar? Exercício 1. O exercício 1 de álgebra pede para avaliarmos cada expressão sem usarmos uma calculadora. Resumindo, ele pede para a gente desenvolver e simplificar as expressões. Na letra A, temos a quarta potência de 3 negativo. Relembrando os conceitos do ensino fundamental, que muitos podem ter esquecido, o número elevado à quarta potência, seja ele positivo, negativo, nulo ou até mesmo uma variável, é ele multiplicado por si mesmo 4 vezes. Nesse caso, temos menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. 4 vezes. Como que multiplicamos dos números negativos? É super fácil. Quando os sinais forem iguais, a multiplicação sempre dá um resultado positivo, mesmo que seja menos com menos, mais com mais. Já sinais diferentes resultam em um número negativo, ou seja, mais com menos é menos e menos com mais é menos. Resumindo, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos e menos com mais dá menos. A tabelinha do lado aí à direita do vídeo mostra bem isso para vocês. Sabendo essa regrinha fica fácil. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. A gente pode calcular de 2 em 2, que vai dar mais 9 vezes mais 9. Eu particularmente acho que fica bem mais fácil e evita confundir o sinal. Ou então calcular na sequência, menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. Esse mais 9 vezes menos 3 dá menos 27. E o menos 27 vezes menos 3, de novo, dá mais 81, que é a mesma coisa que 81. Resposta da letra A, 81. Na letra B, menos 3 elevado à quarta potência, não temos os parênteses, ou seja, só o 3 sem o sinal é que está elevado a 4. Nesse caso, a gente conserva o sinal de menos até o final e multiplica só o 3 por ele mesmo 4 vezes. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3 dá 81. Com o sinal negativo que a gente conservou, temos como resposta menos 81. Na letra C, temos 3 elevado à quarta potência negativa. Uma potência é composta de duas partes, a base e o expoente. Nesse caso, a base é 3 e o expoente é menos 4. Um expoente negativo serve apenas para inverter a posição do numerador com o denominador numa fração. O numerador, para quem não lembra, é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo da fração. Como 3 é um número inteiro, não é uma fração, é como se tivesse o número 1 no denominador. Ok? 3 sobre 1. Esse 1 vai para o numerador e o 3 desce para o denominador. Agora que já eliminamos o sinal negativo, calculamos normalmente 3 elevado à quarta potência, que dá 81. Como esse 3 elevado à quarta potência está no denominador, temos como resposta 1 sobre 81, ou 1,81 avos, que é assim que a gente fala. Na letra D, temos outra propriedade fundamental de potências. Quando temos duas potências de mesma base sendo multiplicadas ou divididas entre si, nós podemos somar ou diminuir seus expoentes. No caso da multiplicação, a gente soma, e no caso da divisão a gente diminui. Mas presta muita atenção, só se as bases forem iguais, senão dá errado. Vejam só nessa letra D aqui. 5 elevado à 23ª potência sobre 5 elevado à 21ª potência. Como as bases são iguais, 5, e há uma divisão, a gente só subtrai os expoentes. 23 menos 21, que dá 2. O que dá no total 5 ao quadrado. Quanto é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, que é igual a 25. Resposta, 25.
Na letra E, temos o quadrado negativo de 2/3. O expoente negativo, como vimos agora há pouco, inverte a posição do 2 com 3, que fica quadrado de 3/2. O quadrado de 3/2 significa que devemos elevar ao quadrado cada um dos elementos da fração, tanto 3 quanto 2. 3 ao quadrado dá 9, porque é 3 vezes 3, e 2 ao quadrado dá 4, que é 2 vezes 2, 2 vezes. Resposta, 9/4. Na letra F, temos 16 elevado ao expoente menos 3/4. Gente, aqui presta muita atenção. Na letra F, temos duas maneiras de resolver isso, uma bem prática e outra que dá uma volta danada para chegar no resultado. A forma mais complicada transforma o expoente menos 3/4 em raiz de uma potência, que ficaria o 16 elevado ao cubo dentro da raiz quarta. E com sinal negativo, ele ficaria um denominador, inclusive. Já a forma mais prática e fácil é fatorar o 16. 16 não é o mesmo que 2 elevado à quarta potência? Então fica 2 à quarta potência, potência elevado ao expoente menos 3/4. Vejam, 2 à quarta potência e o 3/4. Tem 4 no denominador do expoente. Quando nós temos uma potência elevada a outra potência, que é esse caso, a gente pode multiplicar os expoentes entre si. Veja como fica muito fácil. 4 vezes menos 3/4. A gente corta o primeiro 4 com 4 do denominador e sobra só o menos 3 como expoente. Mais nada, porque fica 4 vezes menos 3/4. Ok? Voltando. 2 elevado ao cubo negativo. A gente já sabe, o sinal de menos joga o 2 para o denominador, elevado ao cubo. Fica 1 sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1/8. Essa é a resposta. Uma coisa muito importante que eu deixei aqui no quadradinho para vocês é o seguinte. A gente não pode confundir a potência de uma potência inteira, no caso do exercício, com a potência só do expoente. São coisas bem diferentes. A potência da potência, a gente multiplica os expoentes. No caso do exemplo, fica 2 vezes 4. Na potência só do expoente, a gente vai multiplicar o expoente por ele mesmo, como se ele fosse uma base normal. No exemplo, temos 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Ok? Exercício 2. O exercício 2 pede simplifique cada expressão, escreva sua resposta sem expoentes negativos. Na letra A temos raiz de 200 menos raiz de 32. Pessoal, quando a gente vê uma raiz quadrada de número muito grande, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: fatoração. Temos que fatorar esse 200 e fatorar o 32. E tenta achar algum termo em comum. Eu vou fazer essa questão de duas formas, usando o método clássico, que é fatorar o número inteiro em fatores primos e tirar 1 a 1 da raiz quadrada, e pelo segundo método, que é fatorar só até acharmos um quadrado perfeito. A gente acha esse quadrado perfeito e já tira todo da raiz. Fatorando 200, temos 200 dividido por 2, que é igual a 100. 100 por 2, 50. 50 por 2, 25. 25 por 5, igual a 5. E 5 por 5 é igual a 1. Resultado, 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. 2 ao cubo porque dividimos o por 2 3 vezes. E 5 ao quadrado porque dividimos por 5 2 vezes. Fatorando 32, temos 32 dividido por 2, que é igual a 16. 16 por 2 igual a 8. 8 por 2 igual a 4, 4 por 2 igual a 2. E 2 por 2 igual a 1. Resultado, 2 elevado à quinta potência. Como a raiz é quadrada, separamos o resultado encontrado por fatores de 2, para a gente poder tirar da raiz, ok? Fica a raiz quadrada do produto 2 vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, menos raiz quadrada de 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado.
Tirando os fatores ao quadrado de dentro da raiz, sobra só o número 2, tanto na primeira raiz quanto na segunda. A gente tirou 2, tirou 5 da primeira raiz, 2 vezes 5, que é igual a 10, 10 raiz de 2, menos, tiramos 2 vezes o 2 de dentro da raiz, fica 2 vezes 2, que é igual a 4, 4 raiz de 2. Ou seja, 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, que é igual a 6 raiz de 2. Como a raiz é igual, raiz de 2, nós podemos subtrair o 10 do 4. Aliás, subtrair o 4 do 10, né? 10 menos 4 dá 6. 6 raiz de 2 é a resposta. O segundo método é a gente fazer a fatoração parcial até achar um quadrado perfeito. Veja, raiz de 200 menos raiz de 32. Dividimos o 200 por 2, que dá 100. Opa, 100 é o quadrado de 10. Então, a gente já pode tirar o 100 da raiz direto, que vai ficar 10. Fica, então, 10 raiz de 2, porque só sobrou 2. Com o 32 é a mesma coisa. Dividimos o 32 por 2, que dá 16, que é o quadrado de 4. Então, a gente tira o 16 da raiz e sobra 2. Como o quadrado de 16 é 4, temos 4 raiz de 2. Para finalizar, 10 raiz de 2 menos 4 raiz de 2, que é igual a 6 raiz de 2. Bem mais prático, não é mesmo? Na letra B, temos 3a ao cubo, b ao cubo, que multiplica o quadrado de 4ab ao quadrado. Nesse tipo de expressão, a gente trabalha os coeficientes e cada variável entre si. Ok? O 3 com 4, o a ao cubo com o a e o b ao cubo com o b ao quadrado. Primeiro vamos elevar ao quadrado o 4ab ao quadrado. Termo a termo. 4 ao quadrado é 16. A variável a, que tem um expoentezinho 1 ali oculto, a gente multiplica esse 1 com o 2, que fica a ao quadrado, e o quadrado de b ao quadrado. 2 vezes 2 é igual a 4, expoente 4. Ou seja, b elevado à quarta potência. Correto? Que ficaria, então, 16a ao quadrado, b à quarta. Agora a gente multiplica os coeficientes entre si. No caso, 3 vezes 16, que dá 48. Multiplica cada variável entre si, somando os expoentes, como a gente já viu no exercício anterior. Na letra A, fica 3 mais 2 igual a 5, a elevado à quinta potência. E na letra B, temos b elevado à sétima potência, porque é 3 mais 4. Resultado final, 48a à quinta, b à sétima. Para terminarmos, temos a letra C. Quadrado negativo da razão de numerador 3x elevado a 3 meios, y ao cubo, e denominador x ao quadrado, y elevado a menos meio. É uma coisa meio assim, grande, estranha, né? Mas não é difícil. Vocês vão ver que não é difícil. Só temos que ter muita atenção. Primeiro, o sinal de menos do expoente 2, que está do lado de fora do parêntese. Ele inverte a posição do numerador com o denominador. Fica, então, quadrado de x ao quadrado y elevado a menos meio sobre o denominador 3x elevado a 3 meios y ao cubo. Ele só inverteu. Agora, elevamos o coeficiente 3 do denominador ao quadrado. 3 vezes 3, 9. E cada uma das variáveis, ou seja, multiplicando cada expoentezinho por 2, fica x elevado à quarta potência, que é 2 vezes 2, y elevado ao expoente menos 1, porque cortou o 2 do expoente com o 2 do denominador do expoente, sobre 9x ao cubo, y à sexta. Sexta porque é 3 vezes 2. Esse y elevado a menos 1, a gente joga ele para o denominador e multiplica com y à sexta. Como assim? Somando os expoentes. Ok? 1 mais 6, porque no caso esse y elevado a menos 1
Foi para o denominador, ficou positivo. Então, nós somamos 1 mais 6 do y, que é igual a 7. No caso do x, dividimos x à quarta potência por x ao cubo, que é só subtrair, 4 menos 3 dá 1. E chegamos na resposta, x sobre 9y à sétima potência. E aqui fechamos esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Um grande abraço e até breve.